O Porto não desarma. Traz Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. Está na turma do Bayern de Munique para conseguir penetrar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais a mão, rescaldo das quartas finais da Taça de Portugal, Porto 1, Benfica 0, golo de Bednarek, na sequência de um canto, golo ainda aos 18 minutos, ou seja, ali pouco após os primeiros 15 minutos, e a partir daí, se calhar prevemos um jogo, vamos ver, que jogo é que previmos, Prata, mas antes de irmos ao jogo em si, esse 11, a voz poderá estar um bocadinho estragada aqui da minha parte, acho que o pessoal deduz porquê. Como é que achaste esse 11 em que as novidades são Gabri, em vez de Mora, por exemplo? Claro que a principal novidade era a que já vinha sendo publicada na imprensa, ou seja, Tiago Silva e Kivior na esquerda, para fazer face à lesão de Moura e de Zaidu na CAN. Esta já era esperada, mas também quero ouvir a tua opinião sobre isso. E depois é Gabri que entra no lugar de Mora e Martim que assume então a posição de defesa direita, até com o nariz partido pelos vistos, não é? Porque já publicou e qualquer coisa, portanto se calhar jogou o jogo todo com o nariz partido. E se me tiver a faltar alguma coisa, relembro. Falta a questão do Pablo em vez do Varela, embora aparentemente nos últimos jogos o Pablo já tenha roubado esse lugar. O Mora é que vinha a ser titular. Sim. No Rosário e o Martim aparentemente têm sido mais vezes titulares, não é? Portanto, parece que houve aqui uma inversão na hierarquia nessas posições. A surpresa é não abdicar, por exemplo, no caso do Martim, não abdicar dele como defesa direito, não é? Havia sempre a possibilidade que, na minha modesta opinião de cagão profissional, eu nunca apostaria no Tiago Silva no jogo de hoje. Nunca o faria, sou demasiado medroso para isso. Acho que jogava com o Martim na esquerda e o Alberto na direita. Naquela coisa de manter a dupla, que tem corrido tão bem, naquela lógica de o Tiago teve um mês de férias, não é? E treinou uma semana. Eu sei que foi um estágio, não é? Mas treinou uma semana. Portanto, teria que fazer os 90 minutos depois de estar 90 minutos num nível de intensidade máximo, que é o que estes jogos exigem, depois de estar um mês parado. Portanto, um mês parado de férias, não é? Porque ele acabou o campeonato, teve férias, normal, não é? Ainda por cima, já sabemos como é que é o campeonato brasileiro, não é? Aquilo é jogos a dar com um pau, e ainda por cima ele também teve um Mundial de Clubes, portanto, deve ter sido uma época dura, portanto, merecidas férias. Agora entrar assim logo, fico sempre fiquei com arrepios, mas foi-se percebendo que isso era uma possibilidade forte, até porque provavelmente a malta foi plantando na imprensa, mas por outro lado, a opinião anti-cagão seria que não é um jogador qualquer, não é? E é um jogador que parece saber tudo sobre o jogo, não é? E sabendo tudo sobre o jogo, consegue proteger-se, não se intimida com ambientes mais de maior pressão, não se intimida com qualquer adversário. É um jogador-aço, não é? Pelo menos era. Vamos ver se é. E hoje foi um jogador-aço. Portanto, o risco valeu a pena. Mas o resto, isso era o único comentário que tenho que fazer ao 11, porque o resto foi um 11 perfeitamente na linha do que tem sido, da certeza de que para estes jogos há sempre uma inclinação que eu entendo natural, ainda por cima
conhecendo bem o Farioli, como já vamos conhecendo, acho que é uma tendência natural a meter jogadores como o Gabri e até o Borja nestes jogos. Portanto, para mim isso já foi completamente expectável. Muito bem. Pires, quero ouvir a tua opinião também. O Prata foi aqui suave, mas de facto temos aqui essas alterações. Temos então também o destaque. Vamos dar mais um aí ao Kivior, da defesa esquerda. Tu estavas a chegar, ele estava a fazer os lançamentos com um tiraço ali na lateral esquerda. Depois até é Mainou, digamos assim, mas fez um jogo se calhar engraçado, além de ser ele que tira a bola da pequena área depois do Pavlidis falhar com tudo. No último minuto do jogo, ou perto disso. Pronto, mas comenta aí, quer Kivior? Disseste Pablo ou Pavlidis? Pavlidis. Pois, também podia ser os dois, não é? O Pablo também falhou antes, é isso? Acho que não sei. Deixo o Pires analisar isso melhor, que ele percebe mais disto que eu. Sim, mas escandaloso é mesmo o Pavlidis. O Pablo também falhou, o Pavlidis tem que fazer. Ponto, não há outra volta a dar. Mas vamos ao que interessa, vamos a nós. Eu lembrei-me disso, quando vi esse lance eu estava a pensar, porra, é nisto que faz falta o Bednarek nestes minutos finais, não é? O Bednarek cortou muitos lances de cabeça. E ele limpa tudo. Ele limpa tudo. Este foi tenso e foi por baixo. Mas há um erro. Sim, eu já nem quero falar do Alberto, mas sim, mas o Alberto, ok, é comido num para um, mas pronto, também vai recuar, o gajo também não é fácil de parar, é difícil de parar, mas a bola nunca pode passar ali naquela zona proibida entre a linha da defesa e o guarda-redes, não é? Naquela zona do guarda-redes não sabe se pode sair ou não, e a bola nunca pode passar, e quem estava a cobrir, não sei se era ele que devia estar a cobrir ou não, mas era quem estava lá, era o Varela. Acho eu que ele até se lança em desespero de cabeça para tentar cortar. Eu acho que se ele tocasse na bola até me conseguiria metê-la lá dentro. Mas ele tem que estar a contar com aquilo e evitar que a bola passe ali nessa zona proibida, não é? Proibida, que aquela bola atravessar aquela linha de baliza é tudo para alguém encostar. Até um gajo na própria baliza, portanto tinha tudo. Portanto, ao primeiro poste, ela não pode. Alguém tem de cortar a bola, não é? Alguém tem de cortar a bola. E aí devia ter sido Varela. Mas é engraçado... Pode ter sido Varela ou Tiago, mas não sei. Ali quem estava no primeiro posto, já não me lembro. Acho que era o Varela, que depois que ele tenta em desespero também lançou-se de cabeça. Mas é engraçado esses pormenores. O gol do Porto é fantástico, meu. É fantástico pelo movimento ou pela posição que o Froholt está. É incrível, ele está ali, não ataca a bola, só está ali para estorbar o António Silva. O António Silva ou alguém que pudesse sair ali ao primeiro posto para cortar aquele lance. É incrível, ele só está ali a estorbar, só está ali tipo, estou aqui, opa, que ninguém venha contra mim. E o Benfica tinha o Barreiro com o Bednarek também só para estorbar, porque de certeza que não era para saltar com ele, não é? Exatamente. Eu por acaso cheguei a casa e o meu pai, com coração dividido. Contextualiza. Contextualiza porque eu vou de moto e deixo a moto nos meus pais, por isso é que eu vou ao meu pai, porque não ia gozar com ele nestas alturas, não é? Já temos um fair play do caraças, já temos um fair play desde o tempo em que morava com os meus pais, em que era Porto Benfica e eu ficava a ver o jogo na Sport TV e ele saía de casa, portanto já temos um fair play tremendo. Em que não comia, portanto eu não ia pegar com ele quase à meia-noite, portanto eu é que deixo lá um meio de transporte e depois é que vou para casa e ele estava-se a queixar disso. Foda-se, também metem o Barreiro, estão lá com palmadinhas nas costas, o Bednarek, e depois antecipa só o Barreiro e também mete um caga-tacos a marcar aquele gajo, não sei o que, opa. Ele até disse, devia ter sido Pavlidis a marcar, para um gajo da altura dele. E eu, armado em treinador, não é? De quem tira o curso, e eu disse-lhe, opá, olha que eu prefiro, às vezes, os pontas de lança, que normalmente são os mais altos, ficar ao primeiro poste, sozinhos, porque pela altura... Sim, o Samu, pelos vistos, na entrevista de Farioli, ficamos a saber que foi o Vilas Boas que disse, o gajo ao primeiro poste não defende. Tem um gajo de outra posição. Mas eu prefiro, às vezes, até nas equipas, o que é que tu vês? Vês um ponta de lança alto, que sabe cabecear, não é? Normalmente os pontas de lança sabem cabecear, não é? E então ali estás numa zona, deixa de estar sozinho, porque a marcar defensivamente são uma miséria.
a marca, os pontas de lança, não é, que estão habituados a ver golo, a ver baliza, a querer se desmarcar, não são propriamente exímios a defender. Ou a marcar o seu opositor direto. Normalmente, pá, estou a falar normalmente. E então às vezes tu metes gajos como o Leandro Barreiro, que apesar de não serem tão altos, só conseguem estorbar completamente a ação do opositor e não conseguem deixá-lo desmarcar-se, ganhar impulsão. E é por isso que tu às vezes vês muitas vezes gajos mais pequenos, também que não sejam exagerados, não é? Mas a marcar estes gajos mais altos, porque conseguem estorbar e limitam completamente a ação do adversário. Opa, aqui não para além de não ser assistido isso, o Barreiro é completamente comido na desmarcação. Sim, mas está abraçadinho a ele, está Sim, a mas tentar o máximo. impulsão nem existe, né? Impulsão nem existe, porque ele cabeceia na passada. Ele cabeceia na passada, por muito difícil que seja esta expressão, mas ele cabeceia na passada e cabeceia na passada bem porque o Frolt está ali. Opa, vocês têm de ver aquela imagem que ele só está ali tipo a estrobar, tipo, sem fazer falta. Não é como aqueles gajos que às vezes metem-se de propósito à frente e fazem a obstrução e por serem tão evidentes às vezes marcam faltas ofensivas. Opa, o gajo está ali, exímio, condiciona completamente a ação do António Silva e por sua vez liberta o movimento do Benarek, pá, e é espetacular. Pronto. E só para falar desses dois lances, que lá está por às vezes há um erro técnico, às vezes há um erro posicional, para condiciona logo o resultado. Olha, e ele, lá está, referindo-me ao meu pai outra vez, ele também se queixou, se podiam ter ficado lá mais meia horinha, se não fosse o Pavlidis, e eu na altura no chão nem tinha percebido quem é que tinha falhado, o lance, pareceu-me tão escandaloso, como é que alguém não agora eu já vi a repetição, pá, ele calca a bola, que ele estava bom para um SAMU de antigamente, que eu já vou dizer antigamente, pá, porque o gajo está a ter um jogo de pés agora inacreditável. Mas voltando ao início, passados estes 10 minutos que eu estou a falar, só dizer que concordo com o Prata, porque eu também jamais colocaria o Tiago Silva, pá, jamais. Não é por causa da experiência que tivemos com o Pepe e Militão, ou não meter o Militão, porque tu também não meteste o Militão, porque meteste também logo o Pepe, não foi logo no primeiro jogo. Eu até acho que este é do Pepe, quando foi onde? Foi contra o Leixões para a taça, não? Tinha que averiguar. Não sei se foi, mas deve ter sido, mas foi dos primeiros. Mas houve logo essa necessidade também de encaixar o Pepe e desviar um central para a lateral. No jogo do Benfica até foi Manafá, porque o Militão estava de castigo. E aqui, eu a lembrar-me disso, e a colocar o Tiago Silva, e a desmontar ali uma defesa que já tem dado mostras e provas que se entende bem, que tem defendido bem, pá, eu olhei também com muito receio, pá, o que é facto é que o gajo realmente, pá, é incrível, né? Se nós falávamos do Pep, bem, este não fica muito atrás, porque com 41 anos, pá, fosse, o gajo é, em termos posicionais, pá, veio roubar bolas à direita, cabeceamentos, impulsões, qualidade de passe, pá, foi uma coisa brutal. Portanto, para mim foi uma aposta ganha. Agora já o podemos pôr, não é? Hoje não o punhamos. É isso. Mas agora que está assim... Mostrou então, um entendimento, pá, perfeito. Parece que já estava com aqueles tiques como o Bednarek tem, tipo, fica com a bola, espera ser pressionado para depois... Ok, logo já nos primeiros minutos, isso. Incrível, pá. Portanto, numa semana deve ter visto os vídeos todos da época que o Fariola deve ter dado aos centrais e ao Rasplantel, pá, e ele encaixou logo ali, pá, que nem uma luva, portanto foi fantástico, portanto não vou alongar muito mais, porque de resto também não surpreendeu também muito mais em termos de escolha, talvez é essa questão só do Gabri Veiga pelo Mora. E Gabri Veiga, pá, também só para analisar a exibição dele, depois analisando as outras, pá, que lá está, acho que que esteve nos lances importantes do Porto, acabou por decidir quase sempre mal, e acabou por sentenciar a sua participação no jogo, opa, com aquele excesso de confiança em que ele só quis virar o Prestiani, nem se tentou preocupar em proteger a bola de uma forma simples Foi um lance perigosíssimo deles. E só meter o corpo, e ele quis dar uma bordoada no Prestiani, e o gajo inteligente, não é? Consegue sacar a bola, e isso resulta, qual foi o remate do Tiago Araújo? É isso, é o remate do Tiago Araújo. Que eu também,
Acho que são os dois lances de perigo da segunda parte, não é? Esse isso, remate de Tiago Araújo. E Não depois vamos da contar, primeira, não vamos contar com o remate do meio campo do Austin, depois não. pois não percebi. No Há resumo aquele aparece, livro. mas ele depois mandou repetir, portanto não contou. Sim, não, isso não conta. Mas há aquele livro do. Sim, mas se ela tinha entrado, não sei o que é que ele ia fazer. Mas é inacreditável como é que ele falha. Fogo. Pô, até nós na Mafate, até nós à Exato. segunda-feira, É foda-se. isso. Chamam-me porco na Mafada na segunda-feira, mas eu meto lá dentro, meu. Não pode ser. Quando Olha, levas óculos, sim. Mas eu acho que há um lance, há um livre, não é? Do Sidney, que o Diogo tira. Acho que estava controladíssimo. sim, sim. Não, não se pode São dizer. esses dois lances, mais o da primeira parte, que pareceu escandaloso a mão do Sidney. Acho que é precisamente o Sidney. O lance final Sim. da primeira parte Sim, parece sim. escandaloso. Isso ia ser anulado, só pode. Porra, ou Por então isso, é pois, completa ilusão de ótica. Se fosse gol, por isso isso tinha que ser anulado. Por isso o Farioli referiu isso, que um dos lances de perigo, eu só me estava a lembrar da segunda parte, ele disse que um dos lances de perigo do Benfica ia ser anulado por mão, portanto isso também não ia contar, e foi o lance da primeira parte, claro, aquele domínio com o braço, claro. Nós da bancada e do outro lado vimos perfeitamente que tinha Claro. sido escandaloso. Sim, é impossível não ser. Não ser. É verdade, é verdade. Mas eu, passando, queres que passe a falar Sim, do agora jogo, não é? exato. O Prata, o Pibi já falou ali do lance do gol, que podíamos ter matado, podes dar essa chega logo a seguir, aos 20 minutos com o lance do remate do Gabri, outra vez mal na finalização. Só um deles é que o Gabri teve bem na finalização, que foi aquela que puxou para dentro. Mesmo assim, eu tinha mandado para o outro poste, e ele rematou ao poste mais perto. De resto, estava-lhe a sair muito mal, ou entrava numa velocidade lenta, Mas, até olá, mas parecia tu ias mandar para outro poste em força ou em em jeito? jeito, em jeito, em jeito. Olá, tu em jeito! Se Prata, fosses tu, sim, Prata, tu Prata, foda-se, a sério. não, eu acho que É só manda bilhetes, como é que é possível estar aqui a dizer se fosse ele mandar bem jeito, meu? Pá, A tinha que sério. ser. Tinha que ser. O então, gajo mas estava muito para esse podemos. lado. Mas Isto a sério. porquê é que os nossos ouvintes precisam de ouvir a verdade sobre o jogo do Leões? Podemos deixá-los na ilusão, caraca. Deixa. Por acaso, agora eu ia dizer, é uma realidade alternativa, pá, e eu vi esta expressão, porque o Mourinho, pelos vistos, disse que opá, pegou na equipa, quando estão a massacrá-lo com as perguntas, por acaso estava agora a ouvir a meio a conferência de imprensa, mas estão a massacrá-lo um bocado, pelo menos massacraram na flash interview, e estão a começar a dizer, pá, então, mas competiu o Benfica nas competições eliminadas 2 taças, pá, 10 pontos num lado, vida difícil na Liga dos Campeões, pá, como é agora? Como é que vai ser? Como é que se justifica isto? E ele, pá, justifica-se que vim para o Benfica num momento muito difícil. Muito difícil, pá, algumas lesões, bem difícil, não sei o que também. E depois bem para o estúdio, já não sei quem estava a comentar, mas era na RTP. E aliás, isto é uma realidade alternativa de Mourinho. Ele quando veio para substituir o Bruno Lage estava a 2 pontos do primeiro lugar, 2 pontos, e tinham acabado de ganhar a Supertaça. Isto aqui é uma realidade alternativa. E eu ia utilizar esta expressão até porque, por causa Queres disso. outra? Estava a ouvir era na RTP. No carro estava a ouvir na RTP o comentário, estava à espera da conferência de imprensa. E depois, não, estava a ouvir o Mourinho na conferência de imprensa, porque no Porto Canal eles mostram só uma questão e depois mudam. Então eu pus na app da TV e estive a ouvir na RTP o Mourinho. E no final estava um comentador que até estava na Sport TV antes, não me lembro do nome dele, Ao Luís. mas agora está na RTP. Pronto, mas ele estava a dizer uma coisa que eu acho que ele também é um bocado que também é assim um bocado desse género, que é, ele está a dizer, opá, o Mourinho, o Benfica surpreendeu pela positiva porque está apresentou-se melhor do que o que se pensava, e não sei o que, é aquela conversa que também o Mourinho disse. E estava a dizer, ok, o Mourinho disse isto, não sei o que, mas o Porto, enfrentou um Porto que é uma equipa de assinatura de Farioli, e nesse aspecto o Benfica ainda está atrás no processo de construção. Caralho, mas este Porto de Farioli já é assim, logo para aí ao segundo jogo, logo no Atlético de Madrid, no segundo jogo amigável já víamos o Porto a jogar assim, não é? Portanto, e o Mourinho já lá está há meses.
Não chegou a um mês, não estamos num processo de crescimento. É um processo de crescimento de meses. Isso era o que nós dizíamos ano passado com o Anselmi, não é? Há treinadores que conseguem implementar as coisas logo e eu, na minha cabeça, o Mourinho é um desses treinadores que consegue, porque eu ainda o tenho em muito boa conta. Eu estava a dizer hoje num dos nossos grupos antes do jogo que eu ainda a malta insulta o Mourinho e não sei o que é, mas eu ainda gosto muito do Mourinho, só que neste momento estamos a dar um tempo, não é? Mas provavelmente ele nunca desrespeitou o Porto, pelo menos ainda não desrespeitou o Porto, e portanto eu espero assim continuar e quando ele sair de lá voltar a admirar o Mourinho. Mas acho que a crítica ao Benfica de Mourinho é um bocado esquizofrénica, tanto o criticam demasiado como depois um jogo destes o elogiam quando se calhar é um elogio que ele não quer, tipo, olha, ao menos fez mais do que o que estava à espera, não é? Ele quer isso. Não deve querer, deve estar. Ele queria ganhar, não é? As expectativas estavam tão baixo, as expectativas estavam tão em baixo que até surpreendeu. Pronto, eu não, de certeza que não é isto que ele está à procura, não é? Mas a malta dá-lhe essa migalhinha, tipo, pronto, vamos aproveitar hoje para falar bem do nosso grande Mourinho, que é um ícone nacional. Ele até fez questão de dizer isso na conferência de imprensa de lançamento. Mas, voltando à vaca fria, é óbvio que o jogo foi um bocado condicionado. O Lamas disse que foi aos 18 minutos o jogo, mas desses 18 minutos jogaram-se para aí 10, porque o pai 5 o pai 8 foi a curar o nariz do Martim, não é? Mas a grande questão aí é quantas camisolas é que eles tinham levado do Martim para lá? É que ele trocou para aí 3 vezes? O homem teve que ir à loja azul, cara. Eu acho que o gajo estava a correr para a loja azul. Agora não existe loja azul. Agora acho que já tem um nome mais profissional. Deve ser qualquer coisa Store, não? É no museu, azul, não é? Mas é a loja azul, não é mesmo? Se calhar. Não sei. Mas ele de facto saía do túnel, mas eu acho que ele deve haver aí uma ligação por baixo. E devia haver um gajo que estava a ir à loja estampar aquela merda. Porque eu não acredito que nenhum clube é assim tão organizado de ter 5 camisolas suplentes. Mas viram onde é que estava o sangue? Do tipo, devia-lhe estar a fazer confusão e ele vinha à parte de baixo da camisola e limpava aquela merda e deixava cair. O sangue estava na parte de baixo. O médico estava-lhe a dizer isso. Para com essa merda, meu. Manda uma lostra a Paulo Futre, não é? Os nossos ouvintes já não sabem como é que o Paulo Futre mandava aquelas coisas, mas era com o nariz. Não era só o Paulo Futre, mas sim, esse tinha estilo. Sim, o Paulo Futre dava nas vistas. Era o que dava mais nas vistas. Eu achei que, portanto, aquilo acaba por ser um dos primeiros lances do jogo, não é? E se calhar até a primeira vez que nós nos aproximamos da área do Benfica, 3 cantos e ao terceiro canto golo. Portanto, acabamos por marcar relativamente cedo. É quase como para mim é o equivalente a ter marcado nos primeiros 10 minutos, por causa desse tempo de paragem. E o jogo foi um bocadinho condicionado por isso e porque já sabemos como é que o Porto é em vantagem. Meter gelo, e quando aparecer ali uma oportunidade, lá vamos nós. E apareceram essas duas, e apareceram mais, há duas até antes dessas oportunidades, ou até aí pelo meio, em que o Gabri está de frente para o jogo e que não faz bem o passe primeiro para o Borges e depois não sei para quem, mas sei que até a conduz mal, a bola acaba por sobrar um bocadinho para o pé esquerdo, enfim. Muito explicente, pareceu. Estava sempre à espera que alguém aparecesse na esquerda. Sim. Nos outros lances até teve bem e marca ao canto, portanto eu até não posso dizer que no final da primeira parte o Gabriel tivesse a fazer uma má exibição, mas houve ali alguns lances que e depois há aquele lance em que o gajo está no chão e ele manda um petardão contra o focinho dele e criou-se aquele sururu todo, portanto eu só por aí esse é o momento do jogo. São para aí 7 gajos do Porto e agora ainda não vi tudo na televisão, mas depois vi, foste tu que estavas a dizer lá no estádio que o Pavlo quis cumprimentar o Samu e não cumprimentou o Samu, mas ele não só cumprimenta o Samu, como ele estende-lhe a mão, e agora vocês vão ver a parte visual, e o Samu estende-lhe o emblema e caga nele.
e não lhe cumprimenta. Esse Fogo, vídeo, total. Pois, eu pareceu-me que tinha visto isso, até estávamos a Já discutir se tinha está, sido isso que tinha acontecido, já está viral. Já está viral, Mas portanto está o que eu viral? estou a dizer, já, o Ok, pessoal que mas... ouvir já vai visualizar bem isso. Porque, Ok. tu lembras-te que eu estava a dizer isso ao intervalo, mas o nosso amigo Icas, mas quando é que teve uma visão diferente, porque que pensava é, que exato. ele estava a esconder em vez de tapar a boca com a mão, estava a tapar a boca com a camisola, percebes? Porque Bom. o Prata viu logo precisamente, estava a contar o que realmente se passou. Estava a Não, mostrar mas o o que ele símbolo. disse também fazia sentido. Tá, é Sim, tipo, é era, possível. é possível, É é possível. isso, é possível. Quem está longe Sim. é possível, mas Mas o foi outro agora. pormenor, que não sei se aparece na televisão, é o Gabriel a rir-se um quarto de sonso ali para o Ele Deditos, e é o Deditos fodido. ficou cego, cego, cego. É fodido, é fodido. Ele é muito provocador. E é isso que o lixa no lance da oportunidade Certo. do E Tomás Araújo. Porque ele queria claramente já estava humilhá-lo dando-lhe picado uma com o gajo. alvorada. Sim, já estava E picado com o opá, gajo. mas não pode ser, pá, não pode ser. Não é Mas admissível. O Benfica também veio com ela fisgada, quer para o Borja, quer para o Gabri. Ou seja, procurou também os Mas eles não. tirar do sério. Eu não acho que são os gajos certos. O Borja Porque ele, e o Gabri. O não, Gabri é. eles são tipo, mas dão-lhes tanga, eles não se descontrolam. Eu não os vi descontrolados O ainda. Esses Gabri. dois, O Gabri do eu acho que o amarelo no gajo certo banco. para isso é o Samu. O gajo certo para isso é o Samu. É. O Gabri acho que não, pá. O Gabri é daqueles que podes picá-lo e caralho, ele parece estar ali sempre ali Ele como não quer dá-lhes nada tanga. com aquilo. Parece que não quer Eu por nada. E aí estou depois. seguro. Mas o Samu é que ferve muito. Mas não E foi se logo calhar contra o um Twente William que o também Gabri foi com o ferve, caralho? que é mais. Diz? Não foi logo contra o Twente que o Gabri foi logo com o caralho? No jogo, no Um primeiro jogo jogo? amigável. Sim, Mas foi a tens disputar a razão. bola. Só Pum, isso? pim, pam, acho que Ok. sim. Mas Sim, repara uma sim, coisa. mas picado, mas Mas estava o, picado e podia ter evitado, sim, mas é um exemplo. Mas Desde aí, queres falar de. Não, mas queres falar de lances estudados do Benfica, ou se vinham com ela estudada, e depois agora devia até com mais calma também no resumo. Opa, é incrível. Como é que tanto na primeira parte o António Silva, foi o António Silva que lance com o Diogo Costa salta e ele fica lá no chão. Sim, 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 é o António Silva. Fica no chão minutos, deitado lá na grande área, mesmo a pedir intervenção do VAR. E na segunda parte, como o É o Leandro Barreiro. Barreiro fica Uhum. minutos no chão a pedir claramente a intervenção do VAR, meu. Isto só pode ser mesmo estudado, meu. Olha, deixa de estar no chão que eles vão, olha, quanto mais não seja, para espicaçar o público, se fosse na luz, e entrar ali na subida dela, eles a pressionar, o banco a pressionar ali os linhas, não sei o que mais, e depois porque iriam descobrir algum toque e podiam eventualmente marcar penalti, como aconteceu com o Santa Clara, como o Sporting de Santa Clara, que se não fosse isso, então aí nós já podíamos ter era quase mesmo a via aberta, nem era para o Jamor, se calhar já era mesmo para levantar a taça, não é? Essa situação. Mas por acaso o gajo do meu lado fez uma pergunta até interessante, porque ele perguntou, há VAR hoje? E eu, acho que sim, no género, tipo, foda-se, então, porque é que não havia de haver VAR, não é? Ele, É o vai que Fábio houve um Chave jogo em para o Braga. Faf, pois, ele houve um jogo em Faf, eu olho, primeiro ele também cometeu ali um erro, ele disse, como houve o jogo do Torriense e agora do Faf, e eu, sim. Torriense tem de haver porque é a segunda liga, agora Faf realmente, Não, mas por acaso posso informar esse teu colega que há VAR na Liga 3, mas é na fase final. E é um VAR diferente. É um caminhão que está à beira do estádio e não é na cidade de futebol que se vê, mas tirando isso, acaba por ser um bocadinho semelhante. E houve VAR no lance no jogo do Braga, que é um penalti marcado contra o Braga já na segunda parte, que daria o 2-0, que o árbitro marcou e que o VAR reverteu. Que era uma mão, mas a mão está muito em cima do corpo e o VAR reverteu. Portanto, em Faf houve VAR, provavelmente, se não desse a possibilidade de haver VAR, provavelmente o jogo teria sido em Barcelos ou caraca, sei lá. Não é? pois, Deve ser por causa disso. Para poder haver VAR em todo lado. Eu estava a dizer relativamente ao jogo, e também já vou do golo até ao fim. Opa, não vejam isto como uma crítica, mas a nossa forma de controlar o jogo tem sido de uma eficácia incrível. Eu não me lembro
enquanto nós entramos nessa fase de ramo-ramo, eu não me lembro de sofrer um golo. Talvez com o Braga, mas ainda foi um bocadinho cedo, não é? Portanto, a partir do momento que nós estamos em vantagem e encostamos as linhas e entramos ali mais na especulação, é muito raro, acho que não sofremos golo, podemos considerar esse do Braga, eu acho que talvez não, mas não sofremos golos, mas também não sofremos muito. Ou seja, não sofremos grandes calafrios. Qual é o problema? É que quando a qualidade do adversário aumenta, a probabilidade de do nada aparecer assim uma oportunidade, como por exemplo essa do Prestiani, não é? Um erro individual nosso dá uma oportunidade, torna um bocadinho arriscada esta estratégia de pôr demasiado gelo no jogo. Acho que, sobretudo na segunda parte, tínhamos que, sobretudo aproveitando aquelas correrias do Victor, tínhamos que aproveitar muito mais para tentar fazer ali o 2-0 para nos pôr a salvo de contrariedades, porque elas podem acontecer, e eu não pensei que acontecessem da forma como aconteceu nesse último lance, mas a verdade é que a partir do momento que perdemos o Bednarek, perdemos um bocadinho ali aquela solidez. Eu teria, não sei se não teria pedido ao Martinho para fazer mais um esforcinho e tentar meter o Kivior dentro, não é? Mas, ou então, se se não, desculpa, só uma última observação, que é, ou então trazer o Rosário para a direita e o Alberto entrava para a esquerda, mas tinha sempre o Kivior, porque eu acho que me fez muita falta ali. Eu acho que o Rosário, a central, serve para terminar de nível de jogos. Acho que o nível de dificuldade máxima contra o Pavlidis, eventualmente um Soares, contra uma equipa, um bom avançado de Liga Europa, acho que o Rosário como central é um acidente à espera de acontecer. Eu não arriscava, tinha perpitos no banco também. Acho que foi um risco também desnecessário. Também estou a fazer do Rosário algo que ele se calhar não é. As coisas têm corrido bem. Portanto, eu acho que, voltando à minha lógica inicial, é fixe. Conseguimos meter gelo, sofremos pouco, mas contra estas equipas há sempre a possibilidade de acontecer qualquer coisa do nada, porque tem jogadores melhores, não é? Tem jogadores muito melhores do que a maioria das equipas com que enfrentamos, e não vamos ter o Pavlidis a falhar golos destes em todos os jogos. Hoje correu bem, mas acho que temos que nestes jogos temos que fazer tudo para fazer o 2-0 e só encostarmos atrás se a equipa adversária nos encostar, coisa que não me pareceu que tivesse a acontecer de tal maneira. E mais uma vez, para acabar, senti que a equipa deixou de atacar quando saiu o PP. Já tinha sentido isso num outro jogo. Eu prefiro o PP a 70%, mas a equipa continua a sair, não é? Porque a partir daí só o Frohold é que conseguia sair. E acho que uma segunda parte sem oportunidades de golo, com o Benfica tão balanceado para a frente, é uma coisa que não me agrada, sinceramente. E isto, pronto, só para apontar aqui algum defeito no meio de uma pintura que é o resultado, que para nós é uma satisfação sempre. Foda-se, a forma como ele passa por ele e o Denis fica lá estendido no chão. Foda-se, que maravilha. E depois levanta-se a queixar. Desculpa, na altura não foi o Rafa, não foi o PP, foi o Corona. Foi Corona. Eu acho que esse Deditos também deveria ser melhor aproveitado, mas acho que o Borja também não fez grande jogo, porque ele ofensivamente dá muito, e é uma das grandes armas do Benfica ofensivamente, e até podem ter sido por aí a ideia de meter ali o Kivior. Mas para dar um bocadinho mais de segurança, mas ele defensivamente dá algumas abébias, então. Mas não é perfeito. O próprio Alberto de vez em quando também sim, ataca muito, defende um pouco. Acho que as características dele são mais importantes a atacar até do que propriamente a defender, por muito que ele seja um gajo fisicamente
forte. apto, mas Mas hoje entrou bem, ganha logo uma bola de cabeça, ganha motivação, pronto, está bom. Já entrou no ritmo. Eu só ia dizer aquilo que estavas a dizer antes, passar para o Pires para concluir então esta análise do jogo, e nomeadamente também ele falar das substituições. Criticaste aí a última do PP, percebe-se que ele estava bem no jogo, mas também se notou que os jogadores estavam todos rotos, incluindo o Samu, e a parte de trás iria ser difícil alterar. E só ia dizer que de facto, ok, e não tiveste tivemos substituições forçadas, não é? Portanto, a ideia de algum dos Sim. gajos da frente tinha que ficar, não é? Mas foram aos minutos normais, ou seja, aos 60 entrou uma hora e mais alguém, está-me a falhar. Quem foi? Foi uma hora Varela. e... Não, o Varela não entrou logo. O Varela entrou na segunda... O William. Exato, ou seja, o normal, não é? Nessa situação, depois entrou o Varela e ia entrar sozinho, mas depois sim com a lesão, entrou o Varela e o Alberto, e só depois é que entrou a tal substituição que criticaste. Mas eu só ia dizer que não foram lances para resumo, mas efetivamente nós tivemos essas transições, principalmente uma do Verholt, e depois joga para a esquerda e é mal definido, e outra do Mora, assim, as que me lembro melhor, que também até me levantei logo quando a bola chegou ao Mora, porque ele estava completamente em transição, e também vai para a esquerda e depois a finalização não surge, acho que é aí do PP. E essas só falha o último passe, mas houve outras que faltou, que desperdiçamos ainda antes, mas que estavam com boa situação para sair. Mas aí nem foi o último passe, aí foi a finalização, não é? Porque o passe tinha que ir para a esquerda, depois ele é que teria que vir para o meio e tentar finalizar. Há uma que o Samu não tenta tirar o gajo da frente, remata, não é? Sim, acho que a outra transição de Frol é incrível. Ali na parte final, ainda com aquele pulmão, é qualquer coisa. É o tal MVP que pode ir para ele. Mas pronto, Pizzi, ia passar para ti para ver se tinhas aí mais algum comentários da segunda parte e se fazias algo diferente aqui nestas substituições que o Prata estava a dizer. Eu faria, eu imaginar os jogadores que iam entrar, e eu faria diferente até na própria questão do Bednarek, porque eu aí eu não recuaria o Rosário e colocava o Kivior mais no meio. Talvez, porque até quem ia sair numa primeira fase até ia ser o PP. Eu acho que o PP ainda ia sair até mais cedo. Mas o Martim... nem sei se foi um Martim ou até se foi na sequência da lesão do Benarek. Acho que o Martim já ia sair, acho que é que o Martim também já ia sair, mas depois com a questão do Benarek, que se tirou para o chão naquela segunda fase das substituições. Portanto, a primeira é Mora e William, a segunda só ia entrar um. Só ia entrar o Varela. Só ia entrar o Varela. E acho que era PP que ia sair, já aí. Com o Benarek atrás para o chão, o Alberto acelera o aquecimento ou acelera para o banco para entrar também juntamente com ele, e aí eu pensei que lá está, não ia mexer assim tanto na linha defensiva, mas não sei, eu acho que ele depois tentou também fechar muito. Eu acho que quando ele tirou o PP, de facto, é isso, mete o Eustáquio, é mesmo para fechar, e eu na altura, no meu choro, eu só dizia, bem, se nós vamos para prolongamento, meu Deus, temos a equipa toda montada cá atrás, meu. Isto vai ser difícil. Havia mais uma substituição. Havia mais uma substituição. Mas aí devia ser para aí, nem sei se o gol estava no banco, mas é para aí gol por Samu ou algo assim, que o Samu também estava todo roto. Ou o Oscar Piuto, não sei o quê. Estava no banco já também. Já estava. Chegou também. Não é tão baixinho como eu pensava. Nos vídeos de YouTube parecia mais baixinho. Até eu faço ideia dele alto até, mas se calhar. Portanto, acho que foram alterações que envolveram algum risco, principalmente porque eles não estão rotinados nessas posições, mas houve lá um lance em que o Rosário já está central e progride com a bola e vai, coisa também o campo, só dizia, olha, tu és central agora. Por qualquer passe errado ou perda de bola, a defesa estava completamente aí partida. Portanto, não... Mas fez o passe bem já agora e fez o passe bem para a direita, sim. Portanto, eu digo-te uma coisa, não era aquilo que eu pensaria, não era aquilo que eu faria, ou não era aquilo que eu estava à espera que fosse acontecer,
Mas lá está, pronto. Dentro das limitações que o Porto acabou por ter, acho que acabou por correr bem nesse aspecto. Muito bem. Olha, vamos ao MVP, porque isto as horas já são bonitas, amanhã é dia de trabalho, e depois vamos ler os comentários. Meu MVP, começo eu hoje, dou já e passo ao Prata depois. Eu vou dar ao Bednarek pela questão factual, não é? Marca o golo, muito importante ali nos cortes, etc, mas haveria aí muita boa gente, nomeadamente aí o Frahol a correr ali nos últimos minutos, é daqueles jogos inacreditável como está. Mas fica no Bednarek e deixo vocês darem os outros elogios. Fica só mais uma nota positiva aí para o Martim, que de facto jogou relativamente bem. Tem lá até cruzamentos engraçados. Por falar em cruzamentos, há um lance na segunda parte em que o Gabri está ali sobre a esquerda. Eu acho que o Kiwior nem tinha arrancado para fazer o overlap, mas ele mete-lhe na mesma bola e íamos perder a bola, mas o que é certo é que o Kiwior foi à linha de fundo, conseguiu cruzar e foi um lance perigoso. Fica essa nota. Mais um que não apareceu no resumo, e também há um que também é um cruzamento que passa a defesa toda e o PP chega ligeiramente atrasado, não sei quem cruzou esse. Antes de sair, foi o William, acho. Nós aí, lá está, as transições no final podiam ter aparecido e não apareceram porque se calhar foram mal executadas. E portanto o gol poderia ter surgido, temos que trabalhar mais nessa parte. Prata. Eu não mudo, eu também tinha o Bednarek, porque, pronto, eu sei que ele saiu, mas até já nem saiu muito cedo, não é? Na transmissão apareceu uma foto eu pensei que isto não existia, o Costa Adinov ao lado do Domingos, e de facto o Costa Adinov parece ter pai mais 15 anos que o Domingos. Incrível. Eu pensei que eles não iam fazer isto, ele teve muitas preocupações na vida, claramente. Mas eu dou no Bednarek, estava a limpar tudo e estava o Pavlidis é um jogador que no Benfica faz um bocado de tudo, não é? Ele recua muito, faz até de médio e estava a dar trabalho, andava sempre atrás dele, até zonas muito avançadas, e a única coisa que lhe permitiu foi um remate na segunda parte, já com o Tiago Silva um bocadinho em cima dele, mas podia ter sido mais perigoso, acabou por ir muito para cima do Diogo. Foi a única coisa que lhe permitiu fazer, e quando ele teve a oportunidade já não estava lá o Bednarek. Portanto, eu acho que claramente o homem do jogo, apesar de ter saído mais cedo, mas há aí algumas, eu também concordo com esse destaque ao Martim e ao Frohold, e eu se tivesse que destacar mais um, claramente o Tiago Silva, que não esperava este rendimento dele, sinceramente. Ainda não disseram os condicionantes. O PP. Não. Mas o PP tem um corte na primeira parte, ele vinha galgar por lá fora atrás para o Cabral. Esse gajo é um foguete, é muito rápido. Mas e o PP não estou a ver, consegue esturbá-lo e ele manda um... É um gajo interessante, eu já disse quando jogamos contra o Estrela que lhe achei graça, mas não o estou a ver a lateral num clube grande, não estou a ver como é que... Se calhar a melhor maneira de utilizar é assim, a ala, a extremo, mas quer dizer, o Benfica não pode jogar com um extremo destes, não é? Tem que jogar com um gajo um bocado mais fantasista. Mas ao piso só falta quase o Kiwior, não é? Mas... Só falta quase o Kiwior, mas também não é o Kiwior. E eu vou dar, e atenção, concordo com todos esses destaques, como é óbvio, não? Nós desde o Diogo Costa, que teve intervenções muito, muito importantes, não só nas intervenções, mas nas próprias saídas de jogo, sim, nas próprias saídas de jogo, o jogo de pés dele é inacreditável. Acho que ele esticou-se de caraças nos 8 segundos, com a bola nas mãos. O Fábio Veríssimo, ali nos últimos 3 segundos, já tinha que demorar um bocadinho mais com a mão no ar, e a 3, tu queres ver que eu tenho que marcar canto e levar aqui uma subida dela do caraças, não sei, ele vai fazer o braço mais devagarinho, esticou-se como a caraças. Mas não ajuda isso, o prevaricador, eles contarem. Ele sabe sempre quanto tempo é que pode gastar, não é? Mas pronto. Sabe sempre, sim, já aconteceu, mas o que é certo é que agora não passam os 8 segundos. Ok, pode passar ali um bocadinho, não passam os 8 segundos. O Diogo Costa, por exemplo, teve lá um lance em que teve mais de 10 segundos. Porque para os árbitros eles só começam a contar quando eles entendem
que o guarda-redes pode jogar. Portanto, ele teve lá um lance em que o Diogo Costa vai ao chão e defende. Portanto, ele não começa a contar a partir do momento em que ele defende. Ele vai começar a contar a partir do momento em que, ok, defendeu-se, já teve tempo para se pôr de pé. A partir do momento em que ele considera que já é tempo de jogo ou que já pode estar com bola jogável, é só aí que pode estar a começar a contar. E aí ele tem para 10, 11. Sabes o que é que estou a dizer ao Prata para ele ver se percebe o que é que se aprende nos cursos de treinador? É essas merdas, porque para mim é 8 segundos desde que ele agarra a bola. Ele vai dar ao Samu por causa disso, porque ele vai dizer que foi a grande diferença entre o jogo para o campeonato e este, foi a possibilidade que nós tivemos hoje, finalmente, de meter a bola direto no Samu e ele segurar. É isso? Não, e não só. E não só. Porque lá está, e começando aí por trás, tens Diogo Costa, o Martim, muito bem, Tiago Silva, o Banarek já falaram, o próprio Kivior não está adaptado, e o Rosário também, opá, consegues arranjar exibições positivas em todo lado. Agora, o Samu, para mim, e para isto é incrível, é um bocado até contrassenso, quando às vezes ele faz 2 golos, 3 golos e nem lhe dou o MVP, na maior parte dos casos dou, não é? Neste caso, vou-lhe até dar, não menosprezando todos os elogios que vocês, e eu também já dei ao Benarek e a todos os outros, mas pela evolução que ele está a ter, meu, basta lembrar o primeiro jogo contra o Benfica e agora o jogo que ele fez hoje, em termos de segurar a bola, de confronto físico com aquelas defesas, principalmente quando tínhamos em zonas tão recuadas, e a capacidade que ele teve em segurar a bola, permitir que a equipa subisse. Acho que ele deu muitos segundos de repouso e ao mesmo tempo de subida no terreno aos colegas de equipa, quando teve muitas vezes sozinho a levar com os centrais adversários, e dou-lhe o MVP até ele mais pela evolução, e agora na flash interview, na conferência de imprensa, tornaram-me a perguntar o que é que está a ser feito com o Samu, e o Farel tornou a dizer que são treinos de sub-13, sub-14, em que o Samu se predispõe a isso antes do treino, às vezes depois do treino, e tem essa humildade. E portanto vai para aí. Com o André e com o Lúcio, já agora. É isso, nem todos os sub-13 podem treinar técnica individual com o Lúcio. Certo. Eu próprio, se treinasse técnica individual com o Lúcio, eu ia-vos aparecer à segunda-feira e vocês iam ficar deliciados. E nem ias ser o MVP. Sim. Do mês, não vamos exagerar, do mês. De um mês. Não é sim, mas eu não me quero tornar num bom jogador, porque eu tenho receio quando me tornar num bom jogador vou começar a lesionar, como certos bons jogadores que eu conheço. Tinha que virar, pronto. Olha, eu abri aqui os comentários então, para avançarmos nisto, e abri os comentários. Deixa só dizer uma coisa, porque eu acho que eu gosto do MVP do PIS, porque o Samu foi a grande diferença de um jogo para o outro. Porque aquela clareira que nós víamos ali, porque o Benfica vai homem a homem, campo todo, e fica ali uma clareira. E aquela clareira só é aproveitável se o Samu jogar o que jogou hoje. E no outro jogo ele não jogou assim. E lá está, ainda não estava nessa fase de evolução, porque eu tenho a ideia que o Mourinho não estava preparado para esta possibilidade de evolução do Samu. Por isso é que deixou sempre ali aquela clareira enorme. E grande parte dos lances que se criamos na primeira parte, sobretudo, foi a partir da capacidade de jogar com o Samu. Num deles, até é o próprio Samu que isola o Veiga com um toque. O tal que ele mete para dentro e remata é um grande passo do Samu. Sim, sem dúvida. Olha, eu ia dizer que vim aqui aos comentários e esqueci-me que há bocado fui procurar aquilo que tinhas pedido, Pis, e claro, estava certo, né? A estreia de Pep é precisamente no jogo da Taça contra o Leixões, com aquele fantástico gol de Hernani aos 117 minutos. Primeiro jogo ao vivo do meu filho, do Diogo. Foi a estreia do Pep no regresso. É o primeiro, de certeza, não basta nenhuma apresentação. O primeiro jogo de sempre do Diogo foi no Estado do Mar, no Leixões Porto. O Pepe quando veio tinha cabelo. Tinha. Tem um mais. Quer dizer, ele sempre teve, mas não estava rapado. É uma merda. Sim, sei. Olha, começar aqui os comentários. José Lopes, não tenho voz, acabou.
por um excelente motivo. Com esta equipa, esqueçam as goleadas, mas marcando a probabilidade de vencer as partidas anda muito perto de 100%. Foi impressão minha no estádio ou FDGP do Veríssimo deu via verde à paulada dos labregos? E a cada encosto nosso era logo falta e amarelo. Vamos ter árbitro, mas é no Campeonato Mundial da Sameirinha, em pista coberta, porque futebol não deve ter lá nenhum. Que puta de corja. Terminamos assim. Olha, estava também a entrar aqui no Twitter e à procura dos lances, e tem aquele lance logo no início do Dedic a dar um enfesto no Borja muito jeitoso. E o Veríssimo logo a dizer para ele levantar, que não tinha sido nada, mas o enfesto é engraçado. Ele vai mesmo com o braço ao pescoço do Borja. A bola não estava em campo, não é? Não sei se o lançamento tinha saído. Não, ainda sim. não tinha sido feito o lançamento, portanto ali era só amarelo. Não sei se era falta, não sei como é que é a regra. Pronto, mas também podia ser vermelha. Depende do Sim, eventualmente, mas acho que não. Sério? Mas eu acho que só relativamente a isso, ainda não falamos desse assunto, a nomeação deste árbitro para este jogo foi uma coisa que não lembra a um tinhoso, não é? Porque parece uma provocação, não é? Acabou por não acontecer nada de especial, mas se acontecesse era mal para todos, não é? Sim, mas é isso. Era compensação, era perseguição ao Porto, era compensação, era tipo por se sentir condicionado e ia-nos favorecer, era tudo mal. Foi o pior árbitro possível nomear para isto. Felizmente correu bem. Podia não ter corrido, mas é só a incompetência de terem tomado esta decisão, é uma coisa absolutamente escandalosa. Muito bem. Olha, estou aqui a abrir os comentários, estou a ver comentários que ainda não tinha visto, porque eu não vou à basculação muitas vezes. O nosso episódio, pelos vistos, tem problemas quando publicamos, não deve ter saído logo a esta hora, ou seja, à 1 ou 2 da manhã. Também fiquei com essa ideia, deve ter só saído por altura da manhã, ou seja, 8, 9, em vez de ter saído à hora que está, mas não sei bem o que é que aconteceu, se calhar fui eu que fiz alguma asneira, mas pronto, fica aqui as nossas desculpas. Estava aqui a ver comentários do Pinta Costa Forever e do Gerson Machado a dizer isso mesmo, mas aí também não lemos os comentários, estamos mesmo só a ler agora, por isso pedimos desculpa por isso. Indo aos comentários, Pinta Costa Forever, relativamente ao jogo, as palpitações aconteceram no final das duas partes, quando tiveram aquelas duas chances. Senti que ia falecer, mas não faleci. Estamos vivos, ganhamos, sofrido, uma vez mais. Os vermelhos mereciam ter ganho. Capitão deles e Mudix. E nós seguimos de jogo em jogo. Siga. Pronto, está ele a dizer que quer o António Silva, quer o Mourinho. Devem ter dito isso. A minha voz de facto também não está a grande coisa. Filipe Leite, no primeiro jogo vieram para cá meter um autocarro e nem sequer estavam a ganhar. O Porto copiou o plano, marcou um golo e mostrou que sabe muito bem defender. Agora choram. É aguentar o melão, temos pena. Nariz arrebentado, sangue na boca, dentes cerrados. Porto ADN. E uma fotografia aqui do Martim. Sou sincero, o adversário esteve por cima, pareceu-me um domínio consentido, mas nunca tive aflito. A defesa teve mexidas, mas recebemos um sénior de 41 anos que parece já receber medicação para andar relaxado, já que tem muita calma e parece que está assentado a jogar. Dizer, no entanto, que Vior à esquerda prejudica a saída da bola pelo chão, mas em jogos deste grau de dificuldade, o chutão para a frente pelo Diogo tem que ser melhorado. Os extremos têm que se posicionar nas costas do Samu. Depois da vitória 2-2 em Braga, o Benfica ganhou no Dragão sofrendo um golo e não marcando nenhum, mas eles mereceram. O Special One disse. E pronto, eu não sei se temos problemas de saída de bola à esquerda com o Kivior. Eu acho que não. O problema é que não temos acho que essa parte ele até pode fazer melhor que o Moura, mas depois não. É o que o Lamas estava a dizer, nós ficamos surpreendidos quando ele foi à linha na segunda parte, não estamos à espera disso dele, e como nós não estamos à espera disso deles, os adversários também não estão à espera, aquele galo por ali fora, e portanto não têm essa preocupação. E têm essa preocupação quando está lá o Moura. Portanto, eu acho que isto é uma solução, claramente, para estes jogos mais complicados. Sem dúvida. Pronto, indo aqui ao Facebook. Estão a entrar e temos aqui o comentário de Pedro Amorim. Uma grande vitória que soube a pouco.
mas que soa pouco. O nosso Variola respeita o Mourinho em demasia, mas também já sabemos que temos um mister pragmático que não gosta de correr riscos desnecessários. Farioli sabe que o Benfica é mais forte em transição do que em ataque posicional e optou por não lhes dar chance de contra-atacar. Compreensível. Hoje o Veiga podia ter feito mais e o Paulo Rosário foi enorme a atacar e a defender. Uma menção de honra para Tiago Silva foi chegar, ver e vencer. Tiro o meu chapéu à AVB por esta contratação de mestre. Um abraço do Dragões de Algesur, rumo ao Jamor. Pronto, fica aqui combinado que encontramos o nosso querido Pedro Amorim de Algesur no Amorim, no Jamor, se assim for. Parece também prata. Estamos mais perto. Tu depois tratas disso. É isso. Falta só aqui ao Insta. És o que tens a maior probabilidade de estar sóbrio e estás em condições de receber os nossos ouvintes. Certo. Sem dúvida, isso sim. Pronto, no Insta não está nada, mas também já são umas ricas horas, são quase 2 da manhã. Eu ia dizer qualquer coisa quando abri ali, mas entretanto também me esqueci. Eu recados para o Jamor já recebi durante o jogo. Durante o jogo, não, no final do jogo. Mas há que respeitar o Torriense. Só que em 2 mãos, meu. Não sabes contra quem vai jogar. Hã? Torriense e vai ser Faf. sorteio? A sério? Amanhã, quer dizer, hoje. A sério? Pensei que estava definido. Estamos a torcer pelo Sporting, não é? Para quê? Para sair em 2 mãos do Sporting? Claro, acho que a probabilidade de ganhar a um grande é sempre maior a 2 mãos. Não sei. Queres ir ao Jamor descansar, não é? Pois, é um bocado as duas coisas. Queres ir dormir na segunda parte, lá para a bancada? Não, porque saindo... Agora, opa, não sei. A última vez que foi contra o Sporting, Pis, e ou tu ou o Icas só me lembro de comentarem em segunda parte. Mas é possível. O Icas nem se lembrava que tinha sido expulso um gajo do Sporting. Certo. Portanto. Exato. E não estávamos com o Prata aí. Depois tiramos fotografia só os 3, já não lembro. O Prata teve certo. Até encontramos lá um gajo com uma camisola do Prata e tirámos a foto. Que tinha Prata nas costas. Foi isso. E compromissos que familiares. Eu só espero que não seja o Fafa a ir à final do Jamor, porque só há uma equipa que disputava o 3º escalão e que foi à final do Jamor, e espero que esse recorde não seja igualado. Pronto, e já que estamos em Braga, nós vemos essa meia-final aqui em Braga. Essa meia-final. No 1º de maio. Olha, só para terminar. O Prata Pega não sabe qual é. Tu estás a dizer, sei. É como é que tu te lembras da estreia do Pepe, não é? É sempre a mesma, não é? A tua paixão a tua amante, não é? É por causa do Carvalhal. É o treinador do Leixões. O teu clube amante. Muito bem. Olha, vamos deixar, já agora também digo só aqui mais 2 cenas da minha filha de hoje. Há bocado estávamos a falar do Bendanek, que é o nosso MVP, e ela meio disse, depois de uma pressão alta que ele faz na linha, do lado direito, na primeira parte, nós atacarmos. Teve ali que eu em cima de 2 ou 3 gajos, perdeu a bola, continua em cima do outro, né? E ela vira-se, ele tem que ter o número 2 nas costas, caralho. Algo deste género, portanto, percebe o que é o número 2 no Porto. E pronto, e depois também nessa sequência, também lhe tive agora a educar, a pôr aquela cabecinha. Ela nasceu, partilhar isto com, vocês já sabem, mas com os nossos ouvintes, ela nasceu precisamente num dia de Porto Benfica para a Taça de Portugal. E ardi com o bilhete que tinha comprado para esse jogo, porque não fui ver, não é? Ela nasceu nessa tarde, mas o padrinho dela, que é o Pis, tratou dela ter o cartão de sócio ainda antes do jogo. Portanto, nasceu às 3h30 e antes do jogo, que deve ter sido às 8, eu teria que andar para trás, ela já era sócia. O Porto ganhou 1-0 na época 2013-2014, uma época terrível. Deve ter sido aqueles poucos grandes jogos dessa época. Acho que também, se foi nessa época também com o Bayern, temos também o jogo do Bayern em casa, mas ganhamos 1-0 ao Benfica. Ou seja, no dia em que ela nasceu ganhamos 1-0 e o gol foi exatamente de canto, exatamente na mesma baliza e cabeceado da mesma forma. Não tão
ao primeiro posto, que o Bednarek entra ali ao primeiro posto, o Jackson foi mais na zona do penalti, mas o cabeceamento é exatamente para o mesmo sítio, bate na mesma malha lateral, pronto, depois há bocado tive-lhe a dizer isso, ela vai fazer agora 12 anos, dia 26 de março, e é isso, vai fazer 12 anos essa efemeridade. E isso fez-me também ver que só tinha, até ao momento, desde 88 até esse dia, só tinha faltado um Porto Benfica, que também tinha sido para a Taça de Portugal, porque tinha treino, e aquelas estupidez de ir ao treino, em vez de ir a ver o Porto Benfica, vi o jogo, deu para aí na SIC, e foi um desempate, chovia muito, e Porto ganhou 4-0, Paredes marcou, na sequência de um bocado de Alentejeve, é assim, as memórias melhor desse jogo. Eu falhei também um Porto para a Taça recente, foi por causa do treino? Tive treino porque estava infectado de Covid naquela altura. Aí, esses dois jogos, faltaste esses dois jogos, esse 3-1 e 3-0 seguidos. Faltei só então, um. Pronto, mas faltaste um deles. Esses dois jogos foram fortíssimos. Foi. Portanto, esse pseudovírus. Já estou. Calma, malta, não estou a brincar. Mas afastou-me de um jogo por causa. Enfim. Mentiram Na muito altura, não se lembra, na altura nós tínhamos que ir fazer o teste para ir ao jogo, não é? Portanto, tínhamos que ir a uma farmácia fazer o teste nessa altura. E eu falhei o Jamor. Até o nosso lugar no Dragão. Até o nosso lugar no Dragão era espetacular. Era brutal. Com essa história, também podemos partilhar, ficamos mesmo com esta história do Covid, os lugares não foram os nossos, não é? Portanto, teve-se comprar novos lugares, tinha alguma separação, então eu, o Pizzi e o Prata ficamos juntos, sendo que eu fiquei mesmo posicionado na linha do meio campo. Prata... Sim, a tua gaita alinhava pela linha do meio campo. O Prata do lado direito e o Pizzi do lado esquerdo, se calhar, e ao ponto estávamos tanto no meio que tipo o Prata entrava por uma porta e o Pizzi entrava por outra. Era incrível, estávamos mesmo que lugar. Que sonho. Alguém há de ter esse lugar e se calhar é o Bito. Muito bem, regressamos então domingo, e domingo vou lá, pela primeira vez, ver um Vitória Porto. Vocês não? Civil, completamente vitoriano nesse dia. Finalmente os meus contactos aqui em Braga tinham que dar para alguma coisa. Surgiu eu vou estar, eu não vou sofrer, mas sem haver nada, vou estar em pleno voo, portanto, é aterrar e sofrer aqueles segundos com o abrir ou o WhatsApp, ou o Live Score, ou o Flash Score, qualquer coisa. Mas é para gravar? Não, em princípio eu em princípio chego e nem sequer acabou o jogo ainda. Se calhar fico lá sentado a ver os últimos minutos. Dentro do avião. Mas estás em viagem para cá, portanto vais gravar cá já outra vez. Okay. Sim. Então não altera grande coisa. Só altera aí, podes ser um bocado mais tarde. Altera que não vou ver nada, portanto. Mas isso também... Mas isso nunca te impediu. Já tem sido prática recorrente. Eu até pergunto, quando foi a última vez que tu viste o apito inicial no Dragão? Este ano tenho visto sempre. Deixa-te pensar. Vamos comer bifanas antes. Mas nos últimos jogos... Europeus não tenho ido, não é? Okay. Tem treino. Tem que também dar atenção à minha carreira de treinador. É isso, eles têm que olhar tipo a segundas e o cara, quando é à semana, tu chegas a atrasar. Olha, vamos lá parar com o Ingonhense. Pis, arranca lá. Diogo Costa. Castigados? Castigados não sei, mas lesionados tens o Bednarek. Possivelmente. Vamos pôr Alberto para fazer a lei do ex. Diogo Costa, Alberto, Tiago Silva, Kivior e Martim. Rosário. Frolt. Vou pôr Mora. PP, William e Samu. Deixa o Borja também de fora. Borja e Gabi. Eu vou com Gabriel e com Borja, em vez desses dois. Atrás, acho que pode ser isso. Esperando que se calhar haja recuperações, ou do Moura, ou do próprio Bednarek. Se assim for, também vai ser o 11-2. A parte de trás é igual a 2.
Prato. Eu vou na do Pis. Eu vou na do Pis. Estava a pensar se trocava o Gabri pelo... Mas acho que sim, acho que uma hora porque acho que é possível que haja alguma ligeira euforia do Vitória e que não encostem tanto um autocarro e que dê um bocadinho mais de liberdade ali aos nossos gajos para criar, e termos ali o Mori e o William pode ser jeitoso. Vamos ver então. Se bem que o William hoje não fez nada, não é? E mesmo o Mora pouco fez, mas pronto, tudo bem. O Borja também não fez nada. Dos 4, o único que jogou alguma coisinha hoje foi o Borja. O Gabri. Não, mas o Borja, naqueles lances que não aparecem no resumo, também tem uma bola ganha ali na entrada da área. Mas tem várias. Tem uma que ganha a entrada da área, mas depois na dividida perde com o Deditos, que depois remata de esquerdo perigoso. Essa irritou-me. Há outro, esse lance que vocês falam do PP, que o PP tem que andar atrás dele que nem um maluco, ainda vai fazer com que ele remate mal. É um canto nosso, e o contra-ataque, quem está na cabeça da área é o PP, o Martim e o Borja. Eu sou capaz de arriscar que o Tiago Silva chegou primeiro à situação que o Borja, porque o Borja filmou esse lance, não é? Em vez de correr, de tentar ajudar os outros. Portanto, o Borja de vez em quando é muito intenso, mas às vezes desliga. Portanto, eu acho que até alguém lhe deve ter dito alguma coisa depois desse lance, porque ele a partir daí acho que acordou. Mas mesmo assim não fez nada especial. Olha, pronto, só surgiu aqui mais um comentário, já agora fica, e despedimos depois. Zé Pedro Carvalhais, boa noite pessoal, segundo rezam as crónicas, foi uma sorte não termos saído do Dragão vergados a uma goleada monumental. Após mais uma masterclass do Mourinho. Eu devo ter estado a ver uns estrelas de fãs de União de Paredes na TV e não poderei ser grande ajuda. Deus nos salve deste italiano de futebol defensivo e desta época medíocre. Hoje daria um MVP ao Samu porque fez um jogo monumental como pivô ofensivo, mesmo estando sempre a sofrer falta. Um senhor jogo. Talvez esta vitória faça com que soltemos mais neste tipo de jogos. Abraço para todos. Final Pis. José Pedro Carvalhais também seguiu as suas pisadas. Muito bem, só abrir o Twitter já agora e finalizamos aí. Pode também ter aparecido alguém e fica. Se não, pessoal, estamos aí domingo. É mais isso, estamos aí domingo. Fiquem bem. Grande abraço, pá. Até domingo. Tchau, tchau. Tchau aí. E Madjer pode ter o golo, o remate e... Golo do Toque do Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.